Bora mergulhar fundo no MXRF11? Hoje a gente vai fazer uma análise completa do fundo imobiliário mais famoso, o mais queridinho do Brasil. Vamos usar os dados mais recentes para entender se essa fama toda ainda se justifica e o que dá para a gente esperar dele para o futuro. Olha só o que a gente vai ver hoje. Primeiro, vamos entender o tamanho desse fundo. Depois, a gente espia o que tem dentro da carteira dele, descobre de onde vêm os dividendos, coloca na balança os riscos e as oportunidades e, no final, a gente tenta bater o martelo sobre o que esperar dele. Então, para começar, o gigante do mercado. Vamos tentar entender por que o MXRF11 é tão popular e ver se o desempenho dele acompanha essa fama toda. E quando a gente fala em gigante, não é exagero não. São mais de 1.340.000 cotistas. É gente pra caramba. Isso faz dele, de longe, o maior fundo imobiliário do Brasil nesse quesito. Tá, mas a pergunta que não quer calar é: essa popularidade toda ainda faz dele um bom investimento hoje em dia? Será que o gigante não está perdendo fôlego? Olha, uma coisa é certa, a consistência. O fundo manteve o pagamento de 10 centavos por cota pelo 10º mês seguido. Isso traz uma previsibilidade bem interessante para quem investe. E aqui está o pulo do gato. Se a gente lembrar que dividendo de FI é isento de imposto de renda, o rendimento dele na prática bateu o CDI com folga. Ou seja, o dinheiro rendeu mais do que em muita aplicação de renda fixa por aí. Beleza, já vimos que ele é gigante e tem pago dividendos de forma consistente. Mas de onde vem essa grana toda? O que de fato tem dentro da carteira do MXRF11? Vamos dar uma olhada? A estratégia dele é bem diversificada. A maior parte, 78%, está em crise, que são títulos de dívida imobiliária. Mas ele também investe em outros fundos e numa coisinha diferente chamada permuta financeira, que a gente já vai ver o que é. Então, essa tal de permuta financeira é o que o próprio gestor chama de tempero do fundo. É uma aposta um pouco mais arriscada, mas com um potencial de retorno bem alto. Basicamente, o fundo entra com o terreno e, em troca, ganha uma parte das vendas futuras do imóvel que for construído ali. Agora, olhando para o coração da carteira, que são os CRIs, a grande maioria, 85%, está atrelada à inflação, o IPCA. Isso é fundamental porque funciona como uma proteção para o dinheiro do investidor. A inflação sobe, o rendimento tende a acompanhar. E para quem o fundo empresta esse dinheiro? Bom, a lista de devedores é de peso. A gente vê desde prédios corporativos bem conhecidos, construtoras, uma gigante do aço e até a engarrafadora da Coca-Cola. São nomes fortes e de setores diferentes. Essa diversificação toda, tanto nos setores quanto nos devedores, é a chave da estratégia. Ajuda a proteger o fundo se um setor específico da economia não for bem, sabe? É um jeito de equilibrar a busca por rentabilidade com a segurança. Ok, já entendemos o que tem dentro do fundo. Mas como é que o dinheiro que esses ativos geram realmente chega no bolso de quem investe mês a mês? A chave para entender isso é o regime de caixa. Funciona assim: o fundo só pode distribuir o dinheiro que realmente entrou na conta. Não adianta ter um lucro só no papel. É a mesma lógica do nosso salário. Uma coisa é o valor que está no Olerite, outra é o que de fato cai na nossa conta bancária. O fundo só paga o que caiu na conta dele. E para não ter aquele sobe e desce maluco nos dividendos, a gestão mantém um colchão de segurança. É uma reserva de dinheiro que hoje está em mais de 13 milhões de reais e que serve justamente para ajudar a manter os pagamentos mais estáveis ao longo do tempo. Mas claro, nem tudo são flores. Todo investimento tem seus riscos e suas oportunidades. Vamos pesar agora o que tem de bom e o que exige atenção no caso do MXRF11. Para isso, é importante entender a diferença entre valor patrimonial e valor de mercado. Pensa assim, o valor patrimonial é o preço justo, quanto o fundo valeria se vendesse tudo hoje. Já o valor de mercado é o preço que aparece na tela da corretora, o quanto as pessoas estão pagando por ele. E quando a gente divide o preço de mercado pelo valor patrimonial, chegamos nesse indicador, o P sobre VP. Hoje, ele está um pouquinho acima de 1, em torno de 1,02. O que isso significa? Que o fundo está sendo negociado com um pequeno ágio. É um sinal de que o mercado está otimista, confia na gestão. Por outro lado, isso quer dizer que não há um desconto para entrar agora. A margem de segurança para novos aportes é um pouco menor. E é claro, existem alguns riscos de crédito que a gente precisa ficar de olho. O fundo tem alguns CRIs com devedores que estão passando por dificuldades financeiras. O ponto positivo é que a gestão é bem transparente sobre isso e informa que está trabalhando ativamente para negociar e executar as garantias para proteger o capital dos cotistas.
Bom, depois de analisar tudo isso, chegamos à pergunta final. Olhando para o futuro, para 2026, ainda vale a pena ter o MXRF11 na carteira? Olhando para os números, o desempenho dele tem sido bem sólido. Ele tem andado coladinho com o IFIX, que é a média do mercado de fundos imobiliários, e melhor que o CDI. Ou seja, ele está cumprindo seu papel. Resumindo a ópera, do lado dos prós, a gente tem um fundo com muita liquidez, super diversificado e com dividendos consistentes. Do lado dos contras, ele está sendo negociado com ágio, tem alguns riscos de crédito para monitorar e já enfrenta a concorrência de outros fundos que estão sendo vendidos com desconto. Então, no final das contas, a decisão se resume a isso. O MXRF11 é um porto seguro para quem busca uma renda passiva constante ou é uma oportunidade de grande valorização que talvez já tenha passado? A resposta certa vai depender do perfil e dos objetivos de cada investidor. E falando em boas oportunidades, não só em investimentos, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que tem links para os nossos grupos de cupons e ofertas. Pode ajudar a economizar uma boa grana no dia a dia, vale a pena conferir.